Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o nosso Cristo amado. O nosso Cristo possui perispírito. Todos os Cristos se encarnam em seus planetas? São questões bem interessantes que nós vamos aqui respondê-las, mas depois que a gente rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso episódio de hoje com muita alegria, como sempre, aonde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita paz, gente, muita harmonia, muita saúde e alegria nas vidas de vocês, né? E também, principalmente, muita esperança, porque estamos bem próximos de atravessarmos esse portal para um mundo de regeneração. Como sempre, peço a todos vocês que continuem orando, gente, é muito, muito importante. Vamos fortalecer a egrégora de amor em torno do nosso planeta, pedindo pela paz, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pedindo pelos nossos irmãozinhos que ainda estão perdidos no astral, que eles possam ter abertura mental, entendimento para compreender que eles estão sendo alvos da misericórdia divina, que eles consigam compreender o que os nossos missionários da luz estão lhes propondo e que os sigam rumo ao abrigo nas colônias espirituais, né? Também vamos continuar orando pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e também pela anulação do plano perverso das trevas junto aos encarnados trevosos aqui do planeta. Então, gente, vamos orar porque está dando certo, apesar de estar essa confusão que anda no mundo todo, mas pensem que os planos do Cristo estão indo muito bem dentro de tudo o que ele projetou para a nossa transição planetária. Então, gente, bora rezar com muita fé e confiança nele, porque ele é que está no comando de tudo aqui no nosso planeta Terra. Mas vamos lá, gente, vamos conversar agora sobre as questões que foram colocadas, que são muito interessantes. Eu recebi essas questões de 2 ouvintes, eu achei muito interessantes e coloquei para a espiritualidade, se eles poderiam nos dirimir essas dúvidas, e para nossa grande alegria, sim, então vem aí as respostas, vamos lá. E a entidade já se pronunciou e elogiou, falou, nossa, boa questão, filha, então, ó, gente, parabéns aos ouvintes que mandaram essas questões, tá? Ele explicou assim, conforme os espíritos evoluem, os seus corpos astrais, essa pergunta é a pergunta se o Cristo possui perispírito, tá? Eu pulei, já fui para a resposta, mas a pergunta foi essa. Então, ele falou assim, conforme os espíritos evoluem, os seus corpos astrais, eles vão se fundindo, eles vão se agregando ao próximo corpo astral, que passa a ser a base de atuação. Então, o processo tem seu início pelo corpo físico e pelo duplo etérico, que são, digamos assim, incorporados ao corpo astral emocional e ao corpo mental inferior. E assim vai indo até chegar ao corpo átmico, que é o caso do nosso Cristo.
né? Então é assim, conforme a gente vai evoluindo, o que acontece? Primeira coisa que acontece, a gente consegue se livrar da roda de Sansara, ou seja, a gente vai evoluindo até que chega um determinado ponto em que nós não precisaremos mais de ter corpos físicos que nos auxiliem no nosso aprendizado moral. Uma vez chegado a esse ponto, a gente deixa o corpo físico e passa a operar com o nosso corpo astral, emocional e o mental inferior. Vocês todos já sabem que nós temos 7 corpos astrais e eu já expliquei isso, não vou entrar agora de novo nessa questão, porque senão isso iria alongar muito o vídeo. Nós temos vídeo que fala sobre esses corpos astrais. Então o que acontece é isso, vai havendo essa fusão, vai subindo, 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 até que vai chegar no último corpo astral, que é conhecido como corpo átmico, que é a centelha divina, e que é o caso do nosso Cristo amado, que é um ser tão evoluído que ele já foi, aí ele hoje opera dentro do corpo átmico, né? E por estarem, a entidade continuou explicando, falou assim, por estarem todos fundidos e incorporados, os corpos astrais, se o Cristo precisar, ele pode, num esforço energético, desdobrá-los novamente para uma missão que deseje cumprir. E foi exatamente o que o nosso Cristo fez para que ele pudesse aqui se encarnar no planeta. Todos vocês sabem que ele levou um tempo se preparando. Para quê? Para poder proceder a esse desdobramento dos corpos astrais até chegar lá no 7º corpo, que é o mais basiquinho, que é o corpo físico que nós temos e o duplo etérico. Agora, vocês imaginem só o esforço do nosso Cristo para desdobrar os 7 corpos astrais dele até chegar ao corpo físico, né? Ele realmente é um ser amoroso ao extremo, capaz de um sacrifício desses para salvar a raça humana da ignorância e das trevas reinantes no planeta. Por isso, nós devemos muito respeitá-lo e honrá-lo com o nosso amor e a nossa admiração. E aí a entidade partiu para a segunda pergunta, que foi a seguinte. Essa pergunta, e não foi só uma não, na verdade foi mais de uma que eu recebi, sobre as trajetórias dos Cristos de outros planetas. E se todos esses Cristos, eles se encarnam nos respectivos planetas, como o nosso Cristo amado fez aqui na Terra. Olha só a resposta que interessante. A entidade falou o seguinte: a resposta é que cada planeta tem a sua própria trajetória e evolução, e cada um tem a sua história. Na verdade, não é comum um Cristo encarnar no planeta que dirige. Aqui na Terra, no nosso planetinha azul, o Cristo deliberou por se encarnar, devidamente autorizado por Deus Pai, devido à peculiar situação da elite trevosa, que aqui havia disseminado uma informação incorreta sobre Deus Pai, num arrobo de profunda arrogância e rebeldia. Porque
Nenhuma ovelhinha é perdida no reino do Pai, mesmo as mais rebeldes e obstinadas no mal. Então, vocês já sabem, porque já foi contado, nós temos uma série, uma playlist aqui no canal, que conta toda essa história do Javé, tudo que foi feito, todo o trabalho que ele desenvolveu, no sentido de tentar obstaculizar a luz, tentando assumir o lugar de Deus. O bichinho é arrogante, né, gente? E um Deus, no caso, colérico, um Deus punitivo, um Deus que castiga, um Deus que deve ser temido, porque era o que ele queria. E, gente, Deus não é para ser temido, não. Deus é para ser amado. Deus é para ser amado. É isso. Esse é o verdadeiro e real conceito. Por quê? Porque Deus é amor, gente. Deus nos ama com uma ternura e com um carinho que a gente nem imagina, a gente não tem nem noção do amor que ele tem por nós. E Jesus veio aqui, nosso Cristo se encarnou aqui para colocar as coisas nos seus devidos lugares e mostrar para a humanidade quem é o verdadeiro Deus, o Deus de amor, o Deus de compaixão, de caridade, de carinho, de evolução, né? É muito lindo, eu fico até arrepiado aqui, porque é muito bonito. E a entidade continuou, né? Falou, olha, minha filha, resumindo, todos os seres da criação têm salvação. Ninguém fica abandonado à própria sorte. Nenhuma mônada, nenhuma centelha divina é aniquilada. Isso vocês também já sabem, que eu já contei para vocês. Todas elas são socorridas com a medicação necessária à sua situação. E quanto pior o caso, mais forte e amargo será o remédio salvador, né? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, dando seu like, clicando no sininho, compartilhando o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. E falando em remédio amargo e forte, esse é bem o caso de Javé e da elite trevosa, que estão, gente, muito doentes e necessitarão de um tratamento forte e amargo, mas que irá curá-los dessa dependência da energia de baixa vibração. Vai demorar mais, porém, um dia eles todos vão se recuperar e então vão se voltar à luz. E vai ser uma tremenda festa no céu, né, gente? O dia que isso acontecer, que será mais uma maravilhosa e grandiosa vitória da luz. Mas a gente sabe que devido ao grau de cristalização no coração desses seres, infelizmente, isso ainda vai levar um tempo razoável para acontecer. Mas que vai acontecer, porque nenhuma mônada é perdida, nenhuma mônada é aniquilada por Deus. Todas, absolutamente todas, são criadas para seguirem rumo à luz. E isso, mais dia, menos dia, demore mais, demore menos, acaba por acontecer. E eu fiquei muito contente, né? Porque eu acho assim, eu acho tão confortador a gente saber que temos salvação, que mesmo que a gente pise no tomate, faça um negócio lá muito errado, tá certo, a gente tem responsabilidades, nós vamos ter que trabalhar para reparar os erros que nós fizemos,
Mas o importante é que sim, que nós teremos essa salvação. E como nós fomos criados imortais, é uma questão de tempo isso. Vai chegar o dia em que nós vamos conseguir saldar todos os nossos débitos espirituais, e ao mesmo tempo nós vamos nos elevando, e vai chegar o dia que vai ser só alegria, vai ser só coisa boa, vai ser uma maravilha. E eu então estava contente, e a entidade falou comigo, né? Falou, você está contente de saber todas essas maravilhas, não é? E eu realmente estava muito contente por estar tendo acesso a tantas informações maravilhosas e também, gente, de poder compartilhar isso tudo com vocês. Porque se tem uma coisa que eu gosto demais é poder compartilhar o conhecimento. Porque o conhecimento, ele foi feito, gente, para ser compartilhado. Não é para sentar em cima do conhecimento e dizer, só eu que sei. Não, gente, o conhecimento, a verdade, gente, tem que ser espalhado para todo mundo, para que todos nós possamos desfrutar de toda essa maravilha que Deus criou para nós. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber dessas coisas. Quero agradecer aos ouvintes que mandaram essas interessantíssimas questões e vou me despedindo por aqui. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!